Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje no nosso Fórum Internacional sobre Direitos Fundamentais e hoje traremos aqui a professora Cláudia Toledo. A professora Cláudia, ela é professora titular da Faculdade de Direito e membro do corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito e Inovação, linha de pesquisa Direito, Argumentação e Políticas Públicas, Empiria e Inovação na Pesquisa Jurídica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Possui doutorado e pós-doutorado no país e no exterior em Direito, área de concentração Teoria e Filosofia do Direito. Doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Santa Catarina e estágio pós-doutoral na Alemanha, sob supervisão do professor Robert Alexi. Desenvolve pesquisas nas áreas de Teoria e Filosofia do Direito e Direito Constitucional, especialmente sobre os temas Direitos Fundamentais Sociais, Mínimo Existencial, Dignidade Humana, Ativismo Judicial, Controle Judicial de Políticas Públicas, Teoria dos Princípios, Teoria da Argumentação Jurídica e Inteligência Artificial. Bem, professora, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Vou deixar a senhora a palavra. Muito obrigada, Érica. Agradeço ao convite feito pela Escola Gaúcha de Direito e especialmente o convite feito por você, que foi nossa aluna lá no curso de mestrado em Direito e Inovação da Universidade Federal de Juiz de Fora. E, então, é para mim um prazer estar aqui dividindo com vocês esse momento, nesse evento tão importante. Eu vou projetar a minha palestra. Deixa eu ver se tudo funciona bem aqui. Vocês estão vendo? Perfeito, professora, estamos vendo. Bom, eu vou ficar só com o slide aqui na minha frente, mas estou aí à disposição de quem quiser intervir, quem quiser fazer qualquer comentário. Bom, então, o tema que eu vou apresentar hoje é inteligência artificial, direitos fundamentais e poder judiciário. Vamos ver se passa aí. A inteligência artificial é um tópico extremamente contemporâneo, né? E é um recurso que está sendo utilizado de forma larga na iniciativa privada e também no poder público. Segundo o CNJ, o nosso Conselho Nacional de Justiça, no seu painel de pesquisa sobre IA, só para a gente ter uma ideia, em 2021 eram 41 programas de IA em 32 tribunais. Em 2022, já eram 111 programas de IA em 53 tribunais. Em 2023, 140 programas de IA em 62 tribunais, ou seja, em 2 anos, triplicou o número de programas ou sistemas de IA utilizados pelos tribunais e dobrou o número de tribunais que estão empregando inteligência artificial. A regulamentação da IA no Brasil, ela se faz atualmente, especialmente pela Resolução 332 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução, inclusive, ela foi atualizada exatamente nessa semana, na última terça-feira, no dia 18, e ela foi atualizada especialmente para lidar, para regular a inteligência artificial generativa, sobre a qual nós vamos falar adiante, e ainda não está em vigor. Então, a resolução 332 foi atualizada, mas entra em vigor essa atualização daqui a cerca de 120 dias. E a gente tem também no nosso Poder Legislativo Federal, no Congresso Nacional, em andamento, o projeto de lei número 2338 de 2023, que já deixou a casa iniciadora, o Senado, e foi para a casa revisora, a Câmara, e está em andamento lá. É um projeto de lei que é altamente baseado no Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia, em inglês chamado AI Act, que entrou em vigor no ano passado, em agosto.
Essa é a legislação em âmbito mundial de maior impacto que a gente tem até esse momento. E aqui a gente vai, nessa exposição, a gente vai ponderar um pouco a respeito da aplicação da inteligência artificial no poder judiciário. E, assim, é inequívoco a gente pensar que a inteligência artificial ela tem contribuições a trazer para o judiciário, especialmente nas atividades meio do judiciário. Ou seja, para o desempenho daquelas tarefas burocráticas e repetitivas relativas ao andamento processual, como a atividade de classificação e organização de documentos. Não tem dúvida de que a inteligência artificial empregada para esse tipo de tarefa é extremamente benéfica, não é? Ela traz celeridade processual, celeridade na prestação jurisdicional. Então, é inequivocamente positivo o seu uso. Agora, a grande questão é a utilização da inteligência artificial para a atividade fim do judiciário, que é a tomada de decisões, não é? E aí a gente precisa ver de forma bem superficial e breve o que é um programa ou um sistema de inteligência artificial. Na verdade, a IA é um software, é um programa computacional que tem linguagem computacional, ou seja, aquela linguagem numérica, segundo uma lógica binária, exclusivamente com os números 0 e 1, né, uma composição, uma combinação desses números. E a IA tradicional, o sistema ou o programa de IA tradicional, é então formado por um algoritmo, que é um código matemático, é uma fórmula desenvolvida pelo programador daquela IA. E como que funciona esse programa de IA? A partir desse algoritmo, a gente tem dados que foram trazidos também para aquela IA, para aquele programa, pelo mesmo programador, pelo desenvolvedor da IA. Esses dados são usados como input e eles também têm um valor matemático, não é? Eles são codificados, segundo aquela lógica binária, né, 0 e 1. A gente tem, então, o processamento desses dados a partir do algoritmo, a partir do código, da fórmula matemática que caracteriza cada programa de IA. E o processamento desses dados, ele ocorre mediante identificação do dado, agrupamento, separação, reunião de dados a partir de combinações que esses dados vão tendo com a aplicação do algoritmo a eles. E, uma vez passados os dados pelo algoritmo, a gente chega a resultados, que são os chamados output da inteligência artificial, que também, como os dados, como o algoritmo, é uma construção numérica, não é? Ou seja, a gente está falando aqui de linguagem matemática, a linguagem de máquina, a linguagem computacional. E cabe, então, a nós pensarmos como a gente pode realmente conjugar o processamento de dados, como no modelo que é feito pela IA, com a tomada de decisão pelo judiciário. Isso porque a tomada de decisão, ela implica necessariamente juízo de valor. E juízo de valor não se faz mediante agrupamento e combinação de dados, mas pela avaliação dos dados, pela avaliação do objeto, no caso. E a tomada de decisão, então, ela se dá a partir de uma valoração, ela é feita a partir de valores. Essa é a dimensão normativa da tomada de decisão. Ela é orientada por uma norma,
não é? O silogismo jurídico, ele necessariamente parte da norma geral e abstrata para se chegar à síntese, que é a conclusão, a decisão tomada no caso concreto. E toda norma tem valor, né, no seu conteúdo. Como a gente sabe já pela teoria tridimensional do direito, do professor Miguel Reale, no Brasil, por exemplo, a norma jurídica ela é composta por três aspectos: o aspecto lógico, normativo, o aspecto fático e o aspecto axiológico, que é justamente o conjunto de valores. Toda norma disciplina um valor. E a tomada de decisão, ao ser a aplicação da norma, no caso concreto, ela requer um juízo de valor. E a IA não é capaz de valorar, ela não é capaz de tomar nenhum juízo de valor. Ela não cria juízos de valor, mas ela reproduz juízos de valor. Por quê? Porque a IA não surge por geração espontânea, ela é criada, ela é uma criação humana, né? Ela é criação do programador, do desenvolvedor, que, por sua vez, é um sujeito inserido numa sociedade, numa cultura. E ele, como qualquer um de nós, é permeado pelos valores, pelas concepções, pelos preconceitos, pelas discriminações e pela boa produção também daquela cultura, né? Nós somos formados pela cultura em que nós estamos inseridos, formados com os bons aspectos dessa cultura, mas também com os maus aspectos, né? E os preconceitos estão em toda e qualquer cultura, pode até mudar o grau ou a quantidade, mas, infelizmente, toda cultura tem seus preconceitos, pratica discriminações, e o desenvolvedor é um membro dessa cultura só, não é? E o desenvolvedor, então, da IA, ele tem valores próprios, que são formados, que são o espelho dos valores da cultura onde ele se insere, da sociedade onde ele está. Então, a seleção dos dados utilizados, a serem utilizados pela IA, essa seleção é feita por ele. É feita, então, segundo os valores do programador ou da equipe programadora. E o próprio algoritmo que é elaborado, aquela fórmula lógica, matemática, ela também advém desse desenvolvedor. E nela também perpassam valores do desenvolvedor e, consequentemente, da sociedade, porque é pelo algoritmo que a gente vai ter a ordenação desses dados que estão disponíveis para aquela IA. Né? O algoritmo ele vai estabelecer qual é a ordem dos dados a serem considerados, qual a combinação a ser feita, quais as relações de inferência que serão praticadas naqueles dados selecionados. Então, embora a IA não crie, não gere juízos de valor, ela não tem essa autonomia, ela representa os valores daquela equipe desenvolvedora e, consequentemente, de forma imediata, os valores daquela sociedade na qual o programa é criado. E, então, a gente tem que, embora a IA não crie valores, ela está dentro de uma sociedade na qual é necessária a tomada de decisões pelo Poder Judiciário. Essas decisões, elas são tomadas segundo valores que são normatizados pelo ordenamento jurídico, mas o fato é que a IA por si, os programas de IA, eles não se subordinam a princípios jurídicos. Quem se subordina a princípio jurídico ou não é o seu desenvolvedor, não é? Somos nós, seres humanos, enquanto criadores da cultura, enquanto criadores das obras. E a IA é uma obra humana, uma das obras humanas, mas ela em si não respeita nem desrespeita a norma, porque ela não tem autonomia, não é? Ela é simplesmente uma programação feita por nós.
E aí, é interessante que a gente veja a relação da IA, quando utilizada pelo Poder Judiciário, a sua relação com princípios que são basilares do nosso Estado democrático de direito brasileiro, não é? De qualquer Estado democrático de direito, e no caso aqui eu estou falando do nosso país. Os princípios de direitos fundamentais que são, como a gente sabe, o conjunto de direitos humanos positivados na ordem nacional. Os direitos fundamentais, eles podem ser diretamente afetados por uma IA que seja enviesada, por um programa de IA que apresente vieses. O viés que pode estar presente em um programa de IA, o que é um viés? Viés é um desvio, é uma deturpação de leitura, de análise da realidade. A IA como produto humano, ela sofre também ela é maculada também de defeitos humanos. Ela possui, ela é obra das nossas qualidades, mas é obra dos nossos defeitos também. Então, se o programador ele tem uma visão, um enfoque enviesado ou uma visão distorcida daquele aspecto da realidade para o qual está sendo criada uma inteligência artificial, um programa, aquela IA provavelmente também terá enviesamento nos seus algoritmos ou nos dados que forem selecionados para serem aplicados, processados por aquela IA. E, na verdade, os vieses são vieses cognitivos humanos, vieses cognitivos sociais daquela sociedade, eles são estruturais àquela sociedade. Mas, na medida em que eles são repassados nos programas de IA, eles se tornam vieses algorítmicos. Não é? O algoritmo ele vai receber esse viés e vai repetir esse viés de modo automático, uma reprodução automática, que é o que faz o programa de IA, não é? Ele, aplicado ao judiciário, ele, no caso de tomada de decisões ou de auxílio para tomada de decisões, ou seja, elaboração de minutas de decisões ou de despachos, o que é feito, o que a IA faz, é a elaboração de uma série de decisões, produção em série mesmo, produção automática, em larguíssima escala, porque a velocidade de trabalho da IA é exponencialmente superior à velocidade de trabalho humano, né? E essa repetição automática, essa reprodução exponencial de decisões enviesadas, elas representam, então, um reforço, uma potencialização dos vieses humanos. Porque, pensa bem, uma coisa é um juiz humano tomar uma decisão, e se esse juiz tiver algum viés, se ele tiver algum preconceito por questão de raça ou em questão de gênero, a sua decisão certamente será enviesada a partir dessa visão distorcida do juiz. Mas isso é um juiz tomando uma decisão. Imagina um programa de IA adotado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior tribunal brasileiro e um dos maiores do mundo. Imagina quantas decisões enviesadas são tomadas por uma IA que tenha algum problema de enviesamento. Isso representa, então, uma consolidação dos preconceitos daquela sociedade, que foram passados para esse programa de IA a partir dos seus desenvolvedores, da equipe desenvolvedora. Isso significa, então, que a utilização da IA pelo poder público,
Se houver algum enviesamento na IA adotada pelo poder público, no nosso caso, agora em estudo, o Poder Judiciário, o poder público, utilizando uma IA enviesada, essa reprodução automática de decisões, ela será uma reprodução automática de decisões enviesadas pelo poder público, pelo Poder Judiciário. Isso significa uma institucionalização dos vieses humanos, ou uma oficialização do tratamento discriminatório, na medida em que é o próprio judiciário que está perpassado por esses vieses e está reproduzindo esses vieses nas suas decisões. E a gente percebe uma lentidão na renovação das bases de dados das IAs. A base de dados das IAs utilizadas pelo Poder Judiciário é a própria produção jurisprudencial, não é? São os precedentes daquele judiciário, daquele tribunal. E o precedente, ele é considerado como os dados daquela IA no momento da criação da IA, no momento do seu desenvolvimento e da sua adoção. Não é diária a renovação dos dados inseridos para esse programa de IA trabalhar. Tanto o algoritmo, ele permanece, ele tem uma permanência enquanto o programa não for reformulado, quanto os dados permanecem os mesmos, enquanto não houver renovação na base de dados. O que significa que a IA, ela está trabalhando com dados passados, com dados do passado que foram inseridos pelos desenvolvedores naquele programa. Enquanto não houver renovação daqueles dados, o presente está sendo regulado pelo passado, não é? E isso pode fazer com que o judiciário ele funcione como uma câmara de eco das suas próprias concepções. Na medida em que aquele banco de dados ele está ali de forma com uma certa perenidade até ser alterado, a gente vai ter decisões lidando com aquelas temáticas e naquele sentido. É como se nós tivéssemos, então, a reprodução, né, em forma de eco, daquelas mesmas falas, daqueles mesmos precedentes, sem renovação. E a vida social é renovada diariamente, né? Outros princípios que podem ser afetados pela IA, especialmente se ela for enviesada, mas aqui, nesse caso, esses princípios, eles podem ser afetados mesmo por uma IA que funcione muito bem. Por quê? Os dados que são fornecidos para a inteligência artificial, eles não são acessíveis ao jurisdicionado. O jurisdicionado não é comunicado sobre quais são os dados que aquela IA desenvolvida para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quais são os dados que aquele programa utiliza. O jurisdicionado não sabe quais são os dados considerados pela IA, não sabe qual é o algoritmo da IA e não sabe, então, como são organizados esses dados. Qual é a ordem pela qual esses dados vão ser considerados, as combinações a serem feitas, as inferências a serem extraídas. O jurisdicionado não sabe. Se ele não sabe esse conjunto de informações, ele acaba tendo afetado o conhecimento próprio do que ele deve, sobre o que ele deve se defender, do que se defender e a que contraditar, não é? Independentemente de viés na IA. Outros princípios que também são inequivocamente, esses daqui são inequivocamente afetados por qualquer IA produzida até hoje. Os princípios da individualização da pena e da responsabilidade pessoal. Isso porque o processamento de dados da IA, ele segue uma lógica, que não é a mesma lógica seguida no processo de aplicação do direito, aquele processo silogístico, de norma, fato regulado pela norma. Na verdade,
há entre o processamento de dados da IA e o processo de aplicação do direito não uma mera diferença, mas uma oposição entre as lógicas procedimentais. E é uma oposição que traduz uma incompatibilidade estrutural entre esse processamento de dados da IA e o processo de aplicação do direito. Por quê? Porque a IA, toda e qualquer IA que nós conhecemos até hoje, trabalha com uma lógica de generalização. Ela, então, identifica um dado singular e insere esse dado, adequa esse dado, enquadra esse dado em algum conjunto de dados previamente determinado no seu algoritmo. Então, a IA trabalha com generalizações, com agrupamentos de dados, segundo parâmetros que são especificados no seu algoritmo, ou seja, segundo uma parametrização. A IA trabalha com, então, o enquadramento de dados singulares em modelos pré-determinados, segundo uma padronização. Enquanto o direito, o processo de aplicação do direito, requer inequivocamente a individualização do sujeito, a singularidade, a consideração da singularidade do caso sub judice. A norma jurídica geral e abstrata, ela é tornada norma individual na decisão do caso concreto, que é a norma, a lei, entre as partes daquele processo. Ou seja, são conceitos absolutamente contrários aos conceitos pelos quais se rege, se regula a IA. Generalização, individualização, agrupamento, singularidade, não é? A própria máxima ou princípio da proporcionalidade, que é um dos mais atuais meios de solução de colisão principiológica, também trabalha com o caso concreto, também trabalha com o individual. A máxima da proporcionalidade, ela determina que as condições fáticas e jurídicas do caso concreto é que vão gerar a definição de qual é a máxima medida possível de aplicação dos princípios colidentes. É a partir da consideração das particularidades do caso concreto, na sua faticidade e na sua dimensão jurídica, que nós vamos saber qual é o princípio prioritário nessa colisão principiológica a partir da máxima da proporcionalidade. Ou seja, mais uma vez, a singularidade do caso concreto sendo a diretriz da aplicação do direito. E com isso a gente vê que nesse quesito, o processamento de dados, a forma de processamento de dados da IA e a forma de aplicação da norma jurídica, essas são opostas entre si. E para qualquer programa de IA, seja IA tradicional ou IA generativa. O princípio da motivação, outro princípio que também é afetado pelo uso de IA, para tomada de decisão. Por quê? Nós sabemos que, pelo princípio da motivação, todo ato da administração pública, em qualquer um dos seus poderes, deve ser fundamentado. E nós temos que a fundamentação da decisão, ela é condição necessária para a sua validade. Se não for fundamentada a decisão judicial, ela é nula, não é? Ela é passível de nulidade. A IA tradicional simplesmente não fundamenta. Ela tem o algoritmo dela, que foi criado, inserido naquele programa, os dados que foram selecionados para serem trabalhados por aquele programa. O programa, então, aplica o algoritmo àqueles dados e apresenta o resultado. Isso, automaticamente, sem qualquer fundamentação. Já a IA generativa, ela é a IA que, a partir de 2022, foi disseminada mundialmente. Exemplo de IA generativa é o ChatGPT. A IA generativa, a diferença dela em relação à IA tradicional é que ela cria novos textos,
cria novas imagens, novos vídeos a partir do seu algoritmo. Ah, como que ela faz isso? No caso de textos que são o principal para a gente, né, do direito. A IA generativa tem simplesmente como base dos seus dados a maior fonte de dados que nós temos na atualidade, que é a internet, né? Então, na internet, a IA generativa, esse programa de IA, vai buscar de forma pontual, pincelada, nos inúmeros sites que nós temos na internet, vai buscar informações, dados em inúmeros sites e vai combinar esses dados, vai reunir esses dados. Essa reunião pode ser muito boa, né? Pode dar um resultado assim pertinente, adequado, mas pode também dar um resultado equivocado. Não há nenhuma garantia de correção do resultado apresentado por uma IA generativa, por um chat GPT. Essa fundamentação que a IA generativa traz para uma decisão, né, a gente pode colocar lá o caso, palavras-chave para serem os termos de busca utilizados no chat GPT, por exemplo, a IA pode formular um texto longo, não é? Com vários argumentos, para tratar da aplicação daquele termo de busca que a gente utilizou, num caso que a gente coloque ali de forma resumida. A IA pode fazer essa composição e pode fazer uma bela composição, né? Ou uma péssima composição também. Essa composição, essa fundamentação trazida pela IA generativa pode ser acertada ou equivocada. Ou pode trazer, inclusive, o que tem sido chamado de alucinação. A alucinação é a própria criação pela IA de fatos e documentos que são inexistentes. Nesse processo de pincelamento de dados na internet e composição, organização desses dados, pode perfeitamente acontecer um desvirtuamento tão grande que a IA, nessa composição, acabe criando um novo dado, estipulando como real um dado que não existe, a partir das combinações que foram feitas daqueles dados que foram trazidos e que foram coletados nesse banco de dados enorme que é a internet, né? Isso é chamado de alucinação da IA generativa. A IA generativa, então, ela gera, como eu falei, ela gera um conteúdo novo. Na verdade, é um conteúdo novo entre aspas, né? Porque ela pincela conteúdos previamente existentes na internet. Então, esses conteúdos são anteriores, eles existem lá, dados. Mas a composição desses dados que são pincelados pela IA, essa composição é nova. Essa composição está sendo feita naquele momento por aquele chat GPT, por exemplo, né? Aquele texto, aquele áudio, aquelas imagens, dependendo da IA generativa. E uma característica da IA generativa é que a sua interface com o usuário é extremamente intuitiva. A gente, ao lidar com a IA generativa, com o chat GPT, a gente não precisa saber código nenhum. A gente não precisa saber combinação de 1 e 0, nenhuma combinação. Por quê? Porque o chat está falando em português ou está falando em inglês, né? Basta o conhecimento do idioma para a gente saber o que está sendo passado ali, o que está sendo criado pela IA. E a escala de dados é enorme, que é a própria internet, não é? Isso faz com que essa geração de conteúdo novo, de forma intuitiva, com essa escala enorme de dados, isso faz com que o conteúdo gerado pela IA generativa seja praticamente indistinguível daquele conteúdo gerado por humanos. Um texto gerado pelo chat GPT e um texto gerado por qualquer um de nós, identificar qual é qual ali, olha, só mesmo um especialista,
Um especialista em IA que vai perceber ali uma padronização em um dos textos e vai falar: esse texto aqui que segue uma padronização, que segue um parâmetro, esse daqui é o texto produzido pela IA generativa. Mas isso é um especialista. A sociedade não é feita de especialistas em IA, né? Então, o que a gente tem na IA generativa é uma colcha de retalhos, ela faz uma colcha de retalhos. Isso é o que o chat GPT faz. Na medida em que ele pincela dados de toda a internet e reúne esses dados, ele está realmente fazendo uma composição dos retalhos de uma colcha. E essa composição pode trazer uma série de erros, de imprecisões ou alucinações, a ponto de o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ter elaborado um relatório no ano passado, em 2024, e ter dito expressamente que a IA generativa ela não deve ser utilizada como ferramenta de busca, justamente porque a IA ela é um meio inadequado para se atingir um fim visado. O fim visado é a busca de verdades, a busca e a construção de verdades, argumentos verdadeiros. Para esse fim, a IA generativa não se presta, ela não tem o menor compromisso com a verdade, ela tem compromisso com a combinação de dados. Basta isso, é só isso que ela faz. Dessa combinação podem vir belos resultados ou trágicos resultados, né? E outros princípios que também são afetados pela IA são os princípios da publicidade e da transparência. Isso a começar no Brasil, pelo menos, pela dificuldade de acesso às informações nos sites oficiais dos tribunais. Descobrir qual IA está sendo utilizada por qual tribunal, como que ela está sendo utilizada, desde quando, o que que ela faz. Olha, descobrir essas informações, isso é um trabalho enorme, é um trabalho de pesquisa empírica sem fim. Os boletins elaborados pelos tribunais, eles fornecem informações esparsas, mas nada concatenado, nada com densidade informativa realmente. Então, a opacidade, a falta de publicidade, de transparência já começa por aí, pelo menos no Brasil. A opacidade dos algoritmos e dos dados da IA tradicional, a gente já viu que existe, né? O jurisdicionado não conhece o algoritmo nem que dado que é trabalhado por esse algoritmo. Esse relatório de pesquisa do CNJ, publicado no ano passado, ele é intitulado O uso de IA generativa pelo Poder Judiciário Brasileiro. E esse relatório, ele apresenta o resultado de uma pesquisa empírica que foi feita com todo o Poder Judiciário brasileiro. Foram enviados formulários para todos os juízes brasileiros, todos os 18 mil e alguma coisa juízes, e todos os servidores do Poder Judiciário. E, é claro, o preenchimento desse formulário era voluntário, né? Ninguém obrigou ninguém a preencher formulário, mas os juízes que preencheram esse formulário, a partir da contabilização das respostas, o CNJ identificou que 83% dos assessores de juízes não informaram os juízes de que utilizaram a IA generativa para construir os votos que eles vão dar, que eles próprios vão dar, né? Eles, juízes, que são assessorados por quem usa a inteligência artificial generativa e não comunica que está usando. E os próprios juízes, 35% dos juízes que responderam a esse formulário falaram claramente que, nas perguntas de múltipla escolha, existia essa opção, falaram que não informam aos seus colegas, aos seus pares, que utilizam a IA generativa para prolatarem as suas decisões. Isso é absolutamente contrário a qualquer princípio de publicidade e transparência, né? Esse relatório do CNJ
dentre os vários dados que ele traz, é um relatório de mais de 200 páginas, ele mostra que, dentre os dados que ele trouxe, que 78% dos juízes brasileiros que responderam àquele formulário, 78% desses juízes utilizam rara ou eventualmente a IA generativa para uso pessoal ou profissional. 78% utilizam rara ou eventualmente. 15% utiliza frequentemente. E 7% dos juízes respondentes utilizam sempre a IA generativa para fins pessoais e fins profissionais também. Só que, de forma contraditória, mas infelizmente real, embora essa maioria absoluta dos juízes, somando aqueles que utilizam rara, eventual ou frequentemente uma IA generativa, a gente tem 93% dos juízes respondentes a essa pesquisa. Embora 93% utilizem dessa forma, os outros 7% utilizam sempre, ou seja, a gente tem a totalidade dos juízes utilizando IA generativa para fins pessoais ou profissionais. 55% desses juízes declararam não saber usar adequadamente a IA generativa. E mais, 76% dos juízes que utilizam a IA generativa utilizam a versão gratuita da IA, não a versão paga, ou seja, a margem de erro é maior na IA generativa gratuita, não é o ChatGPT gratuitamente acessível a qualquer um de nós. E 96% dos juízes respondentes disseram que a IA generativa que eles utilizam é o próprio ChatGPT, né? 96%, sendo que desses, 76% utiliza a versão gratuita, que qualquer um de nós aqui pode utilizar, né? 25% desses juízes respondentes disseram que usam eventualmente a IA generativa, ou seja, o ChatGPT, para buscar jurisprudência, sendo claro que, como o CNJ deixou expresso, o ChatGPT, a IA generativa, não é um instrumento adequado para busca. Por quê? Porque pode trazer resultados equivocados, imprecisos ou até inexistentes, precedente que não existe, né? Desses juízes, é impressionante que 60% só utilizam sites oficiais dos tribunais para buscar jurisprudência. Se tem uma coisa que os sites brasileiros oficiais dos tribunais funcionam e funcionam bem, é para busca jurisprudencial. Coisa simples, né? Todos têm aquela aba lá, jurisprudência, a gente coloca o termo de busca e vem, então, uma série de precedentes, de decisões que foram tomadas oficialmente por aquele tribunal. Ser só 60% dos juízes que utilizam isso é impressionante. E 68% dos juízes acham, inclusive, que seria útil a busca jurisprudencial pelo ChatGPT, pela IA generativa. 25% já buscam, mas no total, 68% acho que é útil, né, a IA generativa para essa finalidade. Sendo que 55% dos juízes acham, inclusive, muito útil a IA generativa para a produção de peças processuais, para sugestão de peças processuais, né, para elaboração de minutas de decisão, de despachos. A popularidade da IA generativa, né, do ChatGPT, por exemplo, que é a principal delas, descentralizou a decisão sobre o uso de IA para tomada de decisão judicial. A gente não precisa mais da decisão do tribunal para autorizar o juiz a utilizar a IA. Simplesmente ele pode, como qualquer um de nós pode, pegar um programa de IA, um programa do ChatGPT
e extrair dali a decisão, naquele caso concreto. E o emprego do ChatGPT, nesse caso, não é transparente, porque a gente viu lá que os 83% dos assessores não falam que utilizaram. 35% dos juízes, eles próprios falam que não comunicam aos seus pares a utilização de ChatGPT ou qualquer outra IA generativa. Isso fez com que, nesse relatório do CNJ, viesse expresso que, quanto à governança sobre o uso de IA generativa, que as medidas para mitigar riscos de erros, opacidade e discriminação dos sistemas de IA tradicionais não são suficientes para lidar com os desafios trazidos pelo desenvolvimento e emprego de IAs generativas, o que justifica a revisão de políticas de governança pelos tribunais e da regulamentação vigente do CNJ. Não é à toa que o CNJ mudou a regulamentação que era então vigente, né? Como eu disse, nessa semana, na terça-feira, ele atualizou com um ato normativo a resolução que vigorava em relação ao uso de IA no Brasil. Agora, e aí, o que a gente faz, né? O próprio CNJ, buscando alternativas para essa situação, ele, num estudo comparado, ele verificou que na experiência internacional com a IA generativa, o que os tribunais têm feito no exterior é disponibilizar oficialmente uma ferramenta de IA generativa, que não seja o ChatGPT, mas que seja aquela IA generativa adotada pelo tribunal. E capacitar para um emprego adequado e responsável dessa IA. Como a gente viu, 55% dos juízes falaram que não sabem usar adequadamente a IA generativa. Já que eles estão usando, que pelo menos eles saibam usar, né? Isso é o que a experiência internacional está fazendo. E também aconselhável é que haja uma avaliação quanto aos eventuais fornecedores de IA generativa a serem disponibilizadas pelos tribunais, né? Claro, submeter as propostas de IA generativa a uma verificação, a um controle maior. Por fim, então, enfim, depois dessa exposição, cabe uma clareza, cabe um esclarecimento. É uma regra elementar, uma regra técnica elementar que, para atingir determinados fins, usar os meios adequados. Nós precisamos de uma adequação dos meios para alcançar os fins visados. Por quê? Se a gente utiliza um meio inadequado, nós não vamos alcançar aquele fim que nós estamos desejando. Ou seja, um meio inadequado, ele não deve ser utilizado, porque ele não vai atingir os fins visados. E qual é o meio, qual é o fim do direito? Afinal, para a gente saber que meio deve ser utilizado para que fim. O fim maior do direito é a realização da justiça, não é? É a solução, não é só a solução de casos, mas uma solução justa dos casos que são trazidos para o judiciário. E como devem ser resolvidos esses casos? Ou seja, por que meio? De forma célere, não tem dúvida, de forma rápida, porque uma justiça tardia representa injustiça, não é? Agora, se a gente for ver a justificativa para o uso de IA no judiciário, a justificativa, a única palavra recorrente que nós escutamos é celeridade. Celeridade processual. Vamos desafogar o judiciário. Vamos utilizar a IA para, então, poder ter o máximo de julgamento possível e a gente poder ter um número muito mais baixo de processos parados esperando uma decisão. Para isso serve a IA, não é? Curiosamente, se a gente for prestar atenção em qualquer discurso sobre o uso de IA pelo judiciário, nós vamos escutar essa palavra celeridade uma série de vezes.
Se a gente escutar a palavra, o termo justiça, uma vez, vai ser muito. Justiça enquanto valor, justiça. A preocupação em realizar de forma justa, de solucionar de forma justa aquela contenda, aquele conflito. A solução justa de conflitos, na verdade, é o fim do judiciário, não é? E para a solução ser justa dos conflitos, a gente precisa da individualização do sujeito, da singularidade do caso concreto, da fundamentação da decisão. Nenhum desses elementos a IA é capaz de fazer. Nenhum. A fundamentação da decisão pela IA generativa pode até ser feita, mas é uma fundamentação qualquer, sem qualquer compromisso com a verdade ou com a correção. Isso nos leva, então, a perguntar se a IA é mesmo um meio adequado para alcançar o fim visado pelo direito, não é? Que é a solução justa dos processos, dos conflitos. É isso aí, gente. Eu queria trazer essas ponderações, essas reflexões, para que a gente não simplesmente vá na onda de achar que a IA é tudo de bom, né? Ela só tem um lado bom, é uma recepção festiva que a gente vê no judiciário em relação à IA. E é preciso não ser ingênuo, né? Saber dos aspectos positivos, mas também dos aspectos negativos. É isso. Muito obrigada. Professora, que palestra, hein, professora? Eu tô aqui até cansada de tanto que eu anotei. Eu tinha esquecido como é que era assistir uma aula sua, sabe? E aí, devo confessar que eu nunca tinha parado para pensar em determinados pontos que você tocou aqui e como que a gente equaliza isso, né? No fundo, eu acho que temos muito que pensar, né? Temos. Que ela tá aí. Que ela chegando, não temos muita escolha. E uma vez eu estava até testando, eu não sou muito fã desse negócio de inteligência artificial, chat GPT, eu fui procurar uma vez, me falaram isso, que ela criava jurisprudência. Eu falei, vou perguntar lá. E realmente ela criou uma ação direta de inconstitucionalidade e falou brilhantemente, como se eu estivesse lendo exatamente no site do Supremo. Quando eu peguei o número e levei para o site do Supremo, não tinha literalmente nada a ver. Era uma situação completamente diferente e ela trazia termos como se ela tivesse correto ali. Então, realmente são pontos que a gente tem. Eu coloquei várias coisas aqui, mas são pontos que a gente vai ter que, no futuro, pensar como que a gente vai fazer isso e, principalmente, capacitar as pessoas para estarem usando, porque, bem ou mal, a gente sabe que assessor de juiz vai acabar usando, né? A gente sabe que... 83% já usa. Pois é, assim, eu achava que era até mais, né? Assim, que são aqueles que não quiseram falar. Pode ser. Porque a gente vê assim, que é um futuro, se a gente tem que pensar nisso no futuro, é um futuro próximo demais, é um futuro que está acontecendo agora, é um presente já. Pois é, eu lembro na época do mestrado, em 2022, a gente não falava sobre isso, pelo menos assim, quando a gente ia escrever texto, a gente literalmente tinha que ir para a biblioteca, pegar livro e escrever texto. Hoje você vê as pessoas assim escrevendo texto em um dia e, enfim... Textos brilhantes, né? Isso, e a gente não sabe se está ou não, né? Se está escrito, se foi escrito ou não. Eu lembro que quantas vezes eu fui participar de banca de TCC e eu perguntava para o orientador assim, eu falava, olha, você acha que essa pessoa escreveu isso? Porque eu não tenho como analisar se isso foi escrito por ela ou não. Só você, né, no dia a dia que trabalhou com aquela pessoa, vai saber se isso aqui é da cabeça dela ou se isso aqui foi da cabeça do computador, né? Então, assim, chega um ponto que, por mais que você coloque em algum aplicativo, às vezes tem um copy spider da vida que você consegue definir se teve plágio, se não teve. É muito difícil pegar. Porque... Ou seja, é IA contra IA. Exato. E você já viu que tem IA que humaniza a IA? Pois é. Então, assim, aquele negócio de padronização das palavras que você conseguia antigamente visualizar alguns pontos, talvez agora você não visualize mais, porque você já está conseguindo humanizar
Então, enfim, isso, no fundo, isso me dá medo, sabe? Porque você vai chegar num ponto que você não sabe mais o que é verdadeiro, o que foi criado de uma inteligência artificial ou não. A gente já está vendo muito isso em foto, né? Hoje em dia, você pega a É, foto de uma pessoa e consegue colocar ela vídeo. falando. É. É assustador, é assustador. Eu tenho sorte de ter tido a minha juventude que não tinha nem celular com câmera, né? Então, Pois é. o que não Pois no tem, meu nem celular tinha, né. A então, o que minha não tem juventude é registro não teve. está no mundo, né, professora? Então, assim, Pois é. não tinha esse problema. Mas, professora, queria te agradecer muito. A gente já está com um pouquinho de tempo aqui, já temos que passar para a próxima palestra. Queria agradecer muito a sua disponibilidade, foi excelente. Acredito que muitas pessoas, assim como eu, ficaram com várias questões agora pensando sobre isso. Eu fico pensando naquele filme, né, O Exterminador do Futuro, né? Eles Uhum. olhando para a gente agora, e agora? O que a gente vai fazer, né? Assim, Pois é. E é criação nossa, né. pois Somos é. nós criando. E vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir mais limitar, né? Daqui a pouco não vai ter volta. Eu já acho que Volta não tem. O máximo que pode ter é controle, mas todo controle tem os seus lapsos, né. exato, exato. E por um lado, assim, por mais que a gente pense nessa celeridade, existem todas outras situações que a gente poderia desafogar o judiciário, né? Até aquelas justiças multiportas também veio Uhum. para isso também, né? Não precisa ter uma desvirtuação, um desvirtuamento, melhor dizendo, né? De valores jurídicos, né? Eu acho que eu sempre Sim. penso muito nisso. E o fim maior de ser a justiça, né? Não a Pois rapidez, é. né? Isso Aham. eu Rapidez é falei, meio, não é fim. exato. Isso foi um ponto muito interessante, eu gostei demais disso. Hum. Professora, muito obrigada mesmo, em nome da escola, te agradeço muito, e pelo que eu estou vendo, a gente bateu mais de 400 visualizações, tá? E Que aí, bom. e assim, não tinha como ser diferente, né? É bom que, quem sabe, a gente consegue aí motivar reflexões que são Isso. relevantes. A ideia nossa é isso mesmo, é trazer esses desdobramentos dos direitos fundamentais em relação a todos esses âmbitos que a gente acha que direitos fundamentais está só na Constituição, não, na verdade está no dia a Estão dia, a gente tem aqui que no dia a debater. dia. Exatamente, a gente tem que debater isso. Outro dia eu estava conversando até com uma professora de matemática, ela estava falando que matemática está em tudo. Eu falei, não, o que está em tudo é a Constituição. As duas. As duas, né? Mas é que como eu não gosto muito de números, né? Eu acredito que a Constituição está mais permeável aí na sociedade. Mas então é isso, professora, muito obrigada, muitíssimo obrigada. E espero que nas próximas eu vou te convidar novamente, espero que você possa estar com a gente novamente. Certo. Muito Tá bom? obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Então Muito tá ótimo. obrigada, Muito Ellen. obrigada.